Chaves, vamos até sonhando pra TV. É bem Chaves, Chaves, como faria pensando de se ver. Chaves, Chaves, todos atentos olhando pra TV. É bem Chaves, 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 como faria pensando de se ver. É bem Chaves, Chaves, Chaves. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Prontos para a aula de história de hoje? Eu espero que sim. Nós vamos dar continuidade na unidade 4, cujo tema é Navegando, Navegando. Iremos da página 36 até a página 42. Então, vem comigo entender um pouquinho mais sobre a história. Meus amores, antes de iniciarmos, o conteúdo de hoje, nós faremos a correção da tarefa da página 35. O que era para fazer? Era para vocês lerem o poema, Erro de Português, e em seguida responderem as perguntinhas 1, 2 e 3 referente a esse poema. Então vamos ver. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então era esse poeminho. Que personagens, número 1, aparecem no poema? O português e o indígena, ou o português e o índio, também está correto. Número 2. Porque o poeta diz que o português vestiu o índio. Então vamos entender o que será que o Oswald de Andrade, que é o autor deste poema, quis dizer-nos com referente a essa vestiu o índio, essa frase. Então, o que dá para perceber? O que entende-se por isso? Porque os indígenas tinham costumes diferentes dos costumes dos portugueses, tá? Então, queridos, para os índios não era errado, é importante dizer, andar nus naquele período, não se vestir completamente. Era hábito, era uma tradição. Já para os portugueses, isso aí era visto como uma coisa muito esquisita, muito errada. Então, entre eles, o andar sem as pesadas vestimentas. Desse modo, os portugueses impuseram o seu modo de vida aos indígenas. Por quê? Porque, como eu disse, para os índios não estava errado, mas para os portugueses estava. Então, eles chegaram e falaram para os índios: não, vocês precisam se cobrir, porque não está correto andar assim. Então, impuseram essas condições para eles, certo? Se você colocou uma resposta diferente, já que essa pergunta dá essa liberdade de você colocar com as suas palavras, manda para mim uma foto que eu corrijo também, sem problemas, tá bom, meus amores? Só para vocês compreenderem o contexto, ok? Número 3. Explique o humor contido no título do poema Erro de Português. Então, por que será que esse poema se chama Erro de Português? Então, nessa expressão, refere-se às atitudes dos portugueses quando eles chegaram a essas terras, que poderiam ser consideradas erradas. Por que poderiam e erradas entre aspas? Porque para os índios não estava errado o modo de vida deles. E para os portugueses o deles também não estava. Então, para os índios, estava errado essa vida que eles tinham, certo? Então, por isso se chama erro de português. Essa vida, esses hábitos, esse modo de enxergar as coisas, tudo isso é uma questão cultural. Até hoje, nós temos culturas diferentes de outros países, cada um tem o seu modo de vida, de enxergar as coisas, certo? Então, confere a sua resposta, vê se bateu, se você compreendeu, se não apaga, tá joia? E não fique com dúvidas, como eu sempre digo. Qualquer coisa, manda para mim. Beleza? Agora sim, vamos para o conteúdo de hoje. Meus amores, então na página 36, era para vocês fazendo uma revistinha de palavras cruzadas. Então, com certeza, você já brincou de palavra cruzada aí, Eu gosto muito desse jogo, particularmente. Vem lá as regrinhas, que a gente precisa
as dicas, né? Que você vai descobrindo as palavras. Então, vamos experimentar adivinhar algumas palavras, experimentar, né? Adivinhar algumas palavras nesse contexto que nós estudamos de história. Então, vamos ver o que temos ali. Ao longo dessa unidade, nós vimos muitos assuntos. Então, vamos dar algumas dicas e ver se você consegue adivinhar comigo. Número 1. Sobrenome do navegador português que liderou a expedição de 1500. Nossa, que é muito fácil. Ele chegou aqui às terras onde são conhecidas como Brasil. Ele se chama Pedro Álvares Cabral. Todo mundo diz Cabral. Deu para ouvir daqui. Número 2. Eu vou falando as perguntas, depois eu já vou preenchendo ali. Você vai marcando aí com o seu lápis, tá? Instrumento de navegação composto, entre outras partes, de uma agulha magnetizada. Tempo. Vai pensando. Número 3. Os portugueses e os espanhóis desejavam explorar os mares para descobrir um novo caminho marítimo que levasse a um local. Qual era? Ai, tá na ponta da língua, pro. Então, esse instrumento era a bússola. E esse local era as Índias. Como nós vimos nessa unidade, falamos bastante sobre isso. Então, preencha aí essa cruzadinha e vamos na sequência. Então, agora, o que você vai fazer? Vai fazer a sua própria revistinha de palavras cruzadas, que eu vou deixar de tarefa de casa para você. Tem aqui o passo a passo, tá? Na página 37, você vai seguir e vai elaborar a sua própria revistinha. Depois, você vai me enviar uma foto que eu quero tentar adivinhar as palavras do seu caça-palavras, tá? E depois você pode preencher também. Combinado? Então, sigam esse passo a passo e façam a tarefa. Depois manda para mim, beleza? Uma tarefa super lúdica, super divertida. Pede pro pessoal aí da sua casa ir adivinhando depois de você dar umas dicas bem legais também, igual a gente fez agora. Tá joia? Vamos lá! Agora, meus amores, página 38. América Portuguesa ou Brasil? Como será que era vista, então, essa região onde nós vivemos, né, no Brasil? Desde que chegaram aqui, em 1500, os portugueses deram diferentes nomes aqui para essa terra. Então, em diferentes momentos da história, os indígenas também deram nomes ao grande território em que viviam. Alguns dos nomes dados ao nosso país foi, você sabia, meus queridos, que antes de ser o nosso Brasil, teve vários nomes que eles foram dando ao longo do tempo? Pindorama foi o primeiro nome dado aqui para o Brasil, tá? Que foi a forma como essas terras eram chamadas pelos indígenas, então, num primeiro momento. Ilha de Vera Cruz, em 1500. Terra dos Papagaios, em 1501. Terra de Vera Cruz, em 1503. Terra de Santa Cruz, também em 1503, então no mesmo ano mudou 2 vezes. Terra do Brasil, em 1505. E aí, a partir de 1527, pararam com essa história e resolveram chamar de Brasil, que temos até hoje, né? Nomeações, então, todas essas outras foram nomeações dadas por Portugal, portuguesas, tá? Só Pindorama que foi pelos índios, ok? Então é importante perceber que o Brasil daquela época de 1500 era muito diferente do Brasil de nossos dias hoje. Em 1500, as terras que mais tarde formariam o Brasil não tinham fronteiras definidas. Como assim? O que é fronteira? Então, em alguns estados, não terminava o Brasil, não sabia-se ao certo aonde ele terminava e começava um outro país, uma outra região, tá? Nosso país não tinha o tamanho que tem hoje, nem os exploradores portugueses que vieram para cá sentiam-se que pertenciam
definitivamente a esse território. Por isso, é comum que muitos historiadores concordem que o nome melhor para essa terra ao longo do século XVI seja América Portuguesa e não Brasil. Então, naquele período, parece que entendia-se por Portugal que a América Portuguesa era mais conveniente naquele momento. Ao longo de seus estudos, você pode se deparar com qualquer uma dessas expressões referentes ao nosso país. Então, quando estuda-se a fundo a história do Brasil, nós vamos nos deparar com todos esses nomes aí. E se a pessoa não tiver entendimento de que se refere ao Brasil, ela não vai entender, né? Que todos esses nomes aí está falando do mesmo lugar. Interessante, né? Que tal você fazer uma pesquisa aí na internet, colocar todos esses nomes aí, uma hora que você tiver um tempinho, e ver um pouquinho mais de curiosidade sobre a nossa história? Que tal? Me manda depois, quero ver aí se você está muito estudioso, estudiosa. Ficou curioso, então? Com muitos textos, fotografias e ilustrações, existe um livro chamado Pau Brasil, de Regina Casé e Estevão Ciavata, que fala sobre as características dessa árvore, né, dessa planta tão utilizada no período do Brasil colônia, certo? Pau Brasil. Então fica a dica aí de leitura para vocês também, ali na página 38. E aí, foi um descobrimento ou foi uma invasão? O que vocês acham, quarto ano? Eles invadiram a terra dos índios ou eles descobriram essa região? Vamos entender? Atualmente, é comum que a expressão descobrimento do Brasil seja criticada por historiadores e outros pesquisadores que estudam a história do nosso país. Isso acontece porque, como você sabe, os povos indígenas já viviam aqui, não é verdade? Se eles já estavam aqui, essa terra foi descoberta? Essa terra já era deles, não é verdade? Opa, caiu aqui. Então, os povos indígenas que já viviam aqui e em outras regiões do continente americano já estavam aqui, ó, há muito tempo. Então, para refletir um pouco mais sobre esse assunto, leia o texto sugerido a seguir. Vamos ver juntos. Durante muito tempo, os historiadores utilizaram a palavra descobrimento para explicar a chegada dos europeus às Américas. Entretanto, a partir do ano 2000, ó, recente, né? Durante as comemorações dos 500 anos dessa chegada, o termo entrou em discussão. Então, todo mundo começou a refletir sobre isso. A grande questão era conceitual. Ou seja, descobre-se algo que não estava escondido? Ou algo que ninguém sabia que existia? Ora, o continente americano nunca esteve escondido. Ele sempre esteve aqui. Se usarmos a lógica de que os europeus não conheciam as Américas e por isso descobriram, teremos que levar em consideração que os americanos também não conheciam a Europa e nem por isso, ao saberem de sua existência, declararam a sua descoberta. Então fica aí, né? E aí, foi descoberto, não foi descoberto? Já existia? Já existia. Então será que esse nome está correto? Fica aí para nós pensarmos, né? Até, contudo, né? Ele ainda é utilizado até os dias de hoje para se referir a esse momento da história. Então, desafio. Com base em seus conhecimentos de história e no que você estudou até aqui, o que significa dizer que o continente americano nunca esteve escondido? E aí? Então, os europeus não sabiam da existência do continente americano, como nós acabamos de ler aqui no finalzinho. Mas não podemos dizer que ele estava escondido, pois aqui viviam muitos povos com diferentes costumes. Então, se alguém te perguntar, né, você pode responder isso. Os europeus não sabiam, mas isso aqui não estava escondido. Eram eles que não sabiam da existência dessa região, mas muita gente já vivia aqui com seus hábitos e seus costumes. Beleza?
Então, em 1500, o território hoje considerado brasileiro era ocupado por cerca de 5 milhões de indígenas. Queridos, tinha muita gente aqui já que se espalhava por várias áreas, concentrando-se principalmente na floresta amazônica. Nesse período, Portugal tinha uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas, ou seja, bem menor que a das terras encontradas em 1500. Então, queridos, olha essa comparação, né? A população de Portugal era bem, aproximadamente 1 milhão de pessoas, bem menor do que a encontrada aqui no Brasil. Veja só. Por isso o território não estava vazio, à espera de ser descoberto. Muitos estudiosos dizem até mesmo que a chegada dos portugueses foi algo mais parecido como uma invasão à terra de tanta gente, 5 milhões de indígenas. Esse é um assunto que merece ser discutido, inclusive pelos historiadores indígenas. Afinal, o conhecimento histórico sobre o nosso passado está em constante construção. Então, até hoje existem muitas pesquisas, historiadores se dedicam, né, em descobrir mais algumas coisas que aconteceram naquele período, né, e com certeza eles vão encontrar. Então, com o passar do tempo e com novas descobertas, podemos compreender melhor eventos ocorridos há muito tempo. Quem sabe você, menino da nossa sala do 4º ano, menina, se torna um historiador, um descobridor, hein? De coisas antigas, de história. Já pensou que legal, que bacana? Então, use o que você aprendeu. Vamos responder juntos. Explique por que as expedições marítimas do período das grandes navegações eram cheias de perigos. Nós vimos várias vezes em aulas anteriores o que acontecia nessas grandes navegações, meus amores. Então, o Oceano Atlântico ainda não era bem conhecido pelos europeus daquela época. Então, o mundo conhecido por eles, naquele momento, correspondia à Europa e algumas partes da África e da Ásia. Todos os outros territórios eram desconhecidos. Então, lidar com o desconhecido torna, né, com certeza, essa navegação perigosa. Então, ajeita aí, dá pause e vai copiando essa resposta. Número 2. Em que consistiam as chamadas rotas de especiarias? Você se lembra que eu expliquei, meus amores, que eles estavam em busca dessas especiarias? Em que região? O que mais eles buscavam? Então, eram rotas comerciais para ir da Europa até a Índia. Tenho certeza que você se lembra disso. Da Europa até a Índia, né? Eram rotas marítimas pelo mar Mediterrâneo ou ainda rotas terrestres. Então, anota aí. Rotas comerciais utilizadas para ir da Europa até a Índia, né? Essas rotas eram marítimas pelo mar Mediterrâneo ou pela terra, ok? Número 3. Quais eram as principais especiarias do período das grandes navegações? Ó, alguns até me mandaram aí, eu uso tal especiaria. Eu fiquei bem contente de saber que vocês conseguiram associar isso aí com os produtos que vocês usam em casa. Por que elas eram tão valorizadas? Por quê, meus amores? Cravo da Índia, gengibre, noz moscada, incenso de olíbano, cânfora, canela, pimenta do reino, açafrão, coentro e mostarda. Então, essas especiarias eram muito valorizadas porque serviam para conservar alimentos, além de serem utilizadas como remédios e temperos. Então, elas tinham um grande valor comercial. Anota aí. Complete número 4, tá? Estamos na página 40, para você não se perder. Complete as frases a seguir. Bartolomeu Dias foi o primeiro navegador a liderar uma expedição que chegou ao sul do continente africano,
passando pelo Cabo da Boa Esperança. B. Vasco da Gama, por sua vez, realizou uma longa viagem marítima de Lisboa até Calicut, nas Índias. Então, preencha aí a cruzadinha. E aí, mais um pouquinho de tarefa, né? Porque só a revistinha é pouco, vocês não acham? Para fazer mais, faça uma pesquisa sobre a vida e trajetória de dois navegadores portugueses, o Diogo Cão e Gaspar, da Corte Real. E faça a pesquisa em livros e sites da internet. Então, vocês vão pesquisar esses dois navegadores portugueses e vão registrar no caderno nome, data de nascimento e falecimento. Depois, registre também viagens marítimas que eles fizeram e realizaram. Caso não consiga colocar todas, você vai mencionar algumas. Então, pega o nome desses dois, pesquisa em seu caderno, manda uma foto, eu vou esperar. Ó, essa semana eu vou mandar um recadinho para vocês. Nem todos estão me mandando as fotos, como eu sempre peço, hein? Então, manda lá. E procure pinturas e estátuas que representam esses dois navegadores. Não vale pesquisar, lembrando, vale pesquisar, em sites da internet, livros. Procura no Google aí que já vai aparecer muita coisa sobre esses dois navegadores portugueses. Beleza? Então tá bom, eu vou esperar a sua resposta, hein? Mais um desafio. Por que a expressão descobrimento do Brasil merece ser repensada em nossos dias? Queridos, então vimos muitas coisas na aula de hoje, né? Então por que nós devemos repensar esse descobrimento de acordo com os nossos estudos? A. Porque a América foi descoberta não só o Brasil? Você acha que é essa a resposta? B. Porque as terras que formariam o Brasil já existiam e já eram ocupadas por muitos povos e eles não foram necessariamente descobertos? C. Porque essa expressão deve ser usada para todas as viagens marítimas do século XVI? D. Porque os europeus não descobriram territórios em suas viagens? O que vocês acham, meus amores? É claro que é a letra B. Nós vimos que aqui já existia. E quem já estava aqui, ó? Muitos povos indígenas. Então, necessariamente, eles não foram descobertos, né? Eles foram descobertos porque a Europa não sabia que aqui existia. Mas aqui já existia. Resposta correta? Letra B. Agora, nós vamos retomar o conteúdo estudado nessa unidade. Então, se liga aí que é uma pequena revisão de tudo que nós fizemos e estudamos na página 42. Lápis e vamos marcando juntos. Vamos relembrar o que aprendemos neste bimestre. Eu aprendi que a ocupação do território que hoje compreende o Brasil ocorreu ao longo de muito tempo, com diversas ondas de povoamento, formadas por antigos grupos humanos. Os antigos grupos humanos que viviam no território que hoje compreende o Brasil eram, a princípio, caçadores e coletores. Com o passar do tempo, muitos deles começaram a praticar a agricultura e criar animais, tornando-se sedentários. Lembra que daí, com essa prática, eles ficavam ali naquela região só praticando a agricultura, criando os animais e não precisavam se deslocar tanto? E eu também aprendi que os antigos grupos humanos que se estabeleceram no Brasil sabiam fazer objetos de cerâmica, como potes, jarros, vasos, urnas funerárias, entre outros. As grandes navegações constituem um período em que os europeus, em especial os portugueses e os espanhóis, lançaram-se aos mares. Os europeus daquele período, do século XV e XVI, pretendiam encontrar um novo caminho marítimo para chegar aonde, meus amores? Às Índias. Nunca mais você vai esquecer disso.
Conheci um pouco da vida dos navegadores nas embarcações, inclusive a principal doença que acometia a tripulação, que era escorbuto. Anota aí. Também descobri que os portugueses chegaram às terras do Brasil em 1500. Quando os portugueses chegaram ao território que hoje é compreendido como Brasil, existiam milhões de indígenas aqui, e por isso podemos considerar que a chegada dos portugueses não foi uma descoberta. O primeiro produto explorado pelos portugueses nas terras que mais tarde formariam o Brasil foi o pau-brasil, tão falado, né? Falamos até sobre o livro para vocês lerem. Certo, queridos? Então, essa foi a aula de hoje. Faça todas as suas anotações certinho. Realizem a tarefa de casa e na próxima aula eu vou voltar com a correção, já que essa tarefa não vai dar para vocês fazerem tão rapidinho, né? Então, manda uma foto para mim, tá? Então, elaborar, relembrando o que é para fazer de tarefinha de casa. Elaborar a revistinha da palavra cruzada, página 36 e 37. Realizar a pesquisa e registrar no caderno o exercício 5 da página 40. Beleza, queridos? Então, essa foi a aula de história. Beijo no seu coração. Brinque bastante também, estude, divirta-se. Não perca seu tempo com coisas que não são legais. Fique com a sua família, tá? E saiba que eu estou aqui de todo o meu coração para você. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!